Parte E. Amor próprio, amor familiar e relacionamentos humanos. Passaremos agora a analisar a esfera da personalidade de cada indivíduo, inclusive em seu próprio ser, a fim de percebermos o significado do amor próprio. E pouco a pouco separaremos sem medo o joio do trigo, e as lágrimas também. E passo a passo, no domínio do amor, vocês erigirão a espiral dos degraus do amor. Amor egoísta não é amor próprio. Amor egoísta não é amor próprio. Aquilo que não procura partilhar com todas as outras esferas da vida de Deus, mas que procura possuir essa vida em si mesmo, mantendo aprisionadas pessoas, coisas e ideias, com exclusividade, não passa de amor egoísta. É o adorno idólatra do ego. Eu coloquei aqui uma imagem simbólica, assim, daquela pessoa que está sempre buscando atenção, né, sempre querendo se engrandecer, né, querendo ser amada, mas que não dá amor. Né? E aí entra na idolatria. Às vezes vai ter muita gente que vai falar, nossa, que legal, você é muito bonita, linda, não sei o quê. E fica um culto idólatra do ego. Né? Aquilo que busca não o seu, mas o bem do próximo, promovendo a abundância para que possa ampliar as glórias da vida e partilhá-las com muitos, essa sim é uma manifestação do mais verdadeiro amor. Este é o verdadeiro amor próprio, o amor do eu verdadeiro em todos. Então o Buda é uma manifestação perfeita disso. Né? Ele é o sentido desse eu, né? Do conhecimento do eu verdadeiro, do perfeito amor próprio, né? No sentido de amor pelo eu verdadeiro, pelo eu real, que habita tanto dentro da gente quanto em todos os seres. Né? Todos os filhos e filhas de Deus. Né? Todos aqueles que têm amor dentro de si. O amor próprio, o amor do eu verdadeiro, não produz desrespeito nem altivez. Ao contrário, ele regenera a fé do homem no bem inerente a tudo e ensina-o, conquanto admite a possibilidade do erro humano, que o erro não faz parte do eu verdadeiro. Paulo, por exemplo, tem uma fala muito interessante a esse respeito, que ele fala assim, o bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, esse eu faço. No entanto, quando faço esse mal, não sou eu quem faz, mas o pecado em mim que o fez. É muito interessante essa passagem. Tá falando sobre esse mesmo ponto. Né? No eu verdadeiro não tem erro. Né? Mas o pecado que ainda existe em nós, né? Assim, a substância não transmutada, às vezes vai talvez recair num velho hábito, numa coisa errada, assim, né? E essa passagem de Paulo nos ajuda também a lidar com a culpa, né? Quando a gente tiver dado aquela deslizada, assim, putz, a gente ficar se culpando, né? Lembra disso, fala. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. No entanto, não sou eu quem faz, mas o pecado que ainda há em mim. Por quê? Porque a gente está voltando a nossa consciência de volta para o eu real. Né? A gente não está se identificando com a consciência do pecador, né? Com a consciência de pecado. Não, eu sou aquele que é sem pecado. Eu sou o que eu sou. Mas, na esfera humana, na esfera da minha expressão, ainda tem questões a serem resolvidas. Né? Aí, dessas formas, a gente não fica se culpando, não fica se torturando nos momentos de deslize. Né? Embora a gente queira, obviamente, acertar. Né? Quando os erros humanos, que não passam de registros temporários no gráfico da experiência humana, são dissipados por ações nobres e pela chama violeta, e todas as iniquidades são corrigidas pelo serviço à justiça divina, o fruto da ação altruísta irá manifestar-se em um altar purificado de todo desejo irregular. Então, novamente, o Buda é uma expressão muito clara disso, porque ele se isolou, né? Ele buscou sozinho encontrar o eu real, encontrar a verdade, né? Encontrar o motivo do sofrimento, até que ele encontrou o eu real, ele conheceu realmente o eu sou que eu sou dentro dele. Né? Aí, a partir daquele momento, ele se torna muito misericordioso, muito compassivo e começa a pregar a verdade. Né? Começa a pregar as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo. Né? Toda a doutrina budista
parte desse derramamento natural do amor próprio que ele conquistou por conhecer o eu real e que passa a se derramar como dádivas de iluminação e de amor para aqueles que também estão buscando se libertar. Né? Então, quando a gente busca o amor próprio verdadeiro, isso acaba beneficiando os outros também. Né? Todos aqueles que estejam buscando também conhecer o eu real, se conhecer. Pois a ira do coração tornado puro proporcionará um altar adequado, sobre o qual a chama autogerada não se limitará a tremeluzir. Suas pulsações ascendentes irão expandir-se ao ritmo da vida, elevando a todos com quem estabelecer contato, a começar pelo próprio aspirante. Ou seja, quando a gente está com o coração puro, quando a gente conhece o eu real, a gente tem uma plataforma estável para que a chama do amor ser leve realmente, né? Não vai ficar aquela coisinha morna, né? Vai realmente expandir. Né? E aí essa expansão, essa elevação, ela eleva junto com ela todo mundo que está em volta. Né? Todas aquelas pessoas que estão ligadas por uma rede kármica. E a gente percebe isso num sentido muito concreto. Né? Quem começa a caminhar na senda, assim, começa a se desenvolver, pode perceber que as pessoas com as quais você convive começam a mudar também, começam a ter um interesse por alguma coisa assim de espiritualidade. Isso é um efeito dessa ação, né? Quando uma pessoa começa a buscar, começa a elevar esses fogos, ele acaba atingindo as pessoas que estão próximas, né? Por isso que o mais recomendável na senda é que a gente evolua, que a gente busque a nossa própria evolução, que isso naturalmente acaba gerando a evolução do coletivo também, né? Embora, claro, a gente possa oferecer os nossos serviços, né? Fazer uma obra, expandir essa luz de uma forma mais concreta também. O verdadeiro amor próprio é o alicerce de todos os outros relacionamentos. Ora, existem muitas formas de amor humano, que se relacionam principalmente com o contato do homem com outras partes da vida. Existe o amor entre pai e mãe, ou entre estes e os seus filhos, e o amor dos filhos por seus pais. O amor de parentes, pais, vizinhos, do servo e de seu senhor, de discípulo e mestre. Existe o amor que os anjos dedicam aos humildes e que Deus dedica à sua mais elevada criação. Existe o amor do guru e do enviado por cada discípulo de boa vontade. E existem discípulos que se amam e amam o guru, em todos os setores do cosmo, entoando cânticos para os seres divinamente livres que governam as esferas. E em toda parte o amor revela os mistérios da vida. Estabelecendo a matriz e preenchendo-a com a totalidade do amor, a grande lei ouve por bem atribuir aos pais deste mundo a responsabilidade de trazer à manifestação os filhos do mais alto, que representam o terceiro ponto da tríade da vida. Pai, filho, pai, mãe, filho, né? A síntese que é a criança crítica. Assim, depreende-se que as influências maternas e paternas destinam-se, e esta era a sua intenção, a constituir matrizes de patrocínio divino. Né? Ou seja, o pai e a mãe eles passam a encarnar o pai e a mãe. Né? Pelo menos parcialmente, né? Na medida que eles são capazes, mas alguma medida do pai maior e da mãe maior são encarnadas sempre por qualquer pai, por qualquer mãe aqui nessa esfera. Né? Quanto mais a gente conseguir enxergar o pai se manifestando e a mãe se manifestando pelos nossos pais, mães terrenos, mais a gente consegue aproveitar o que eles têm a nos oferecer de bom. Né? Claro que isso não é uma ingenuidade da gente ser incapaz de perceber os defeitos deles. Né? O processo de amadurecimento tem muito a ver com a gente passar a enxergar os nossos pais pelo que eles realmente são. Né? Quer dizer, não é Deus, né? É meu pai. É uma pessoa que nem eu, ele tem suas qualidades, tem seus defeitos, né? Sem a gente ficar criticando e condenando também, né? Mas aprender a fazer essa separação é importante para o processo de amadurecimento, né? Da alma. Mas ao mesmo tempo a gente manter nosso olho aberto para perceber quando que o pai maior está se manifestando por intermédio daquela pessoa, né? Ou quando que a mãe maior está se manifestando por intermédio daquela pessoa, né? Porque de fato se manifesta, se a gente tiver olhos para ver, né? A figura paterna, representando a polaridade positiva, a masculina da divindade, possui a responsabilidade maravilhosa e nobre por cada filho. Enquanto a mãe,
que alimenta e protege o filho desde o período da concepção até a gestação e o nascimento, tem a responsabilidade de portar a chama de lótus da sabedoria ao longo da vida da criança. Então a mãe muitas vezes ela vai estar ali pertinho da criança, nutrindo a criança, dando a comidinha e tal. E aí no momento ela vai virar e falar assim, filho, não faça com... Aí o filho vai falar, eu briguei com meu coleguinha na escola hoje. Filho, não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Eu tô tentando imitar a mamãe aqui, vocês me perdoem, né? A fraqueza da capacidade de imitar a energia feminina na plenitude da sua expressão, né? Mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? A mãe ela vai ensinando o filho assim nos detalhezinhos, no dia a dia, aí vai trazendo essa sabedoria, pouco a pouco, para a criança, para ela se educar no amor e no bom convívio, né? Nas questões que vão ser muito importantes para ela, que ela possa se relacionar bem com as outras pessoas, né? E o pai ele tem essa responsabilidade, assim, de trazer os conceitos éticos, de trazer um senso de moralidade, uma disciplina, né? O que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer, né? De restringir a criança quando for necessário, castigar, né? Dar, assim, um senso de limite no momento que precisa limitar, né? Tudo isso está ligado, assim, a essa responsabilidade do pai, né? E a pessoa fala, nossa, mas castigar? Sim, retornando àquela ideia que o mestre já colocou, né? Aqueles que Deus ama, Deus castiga, né? Porque assim, tem coisas que a gente expressa que não estão em acordo com o bem maior, né? E isso precisa ser limitado, né? O castigo nada mais é do que a ação da lei, né? A ação da justiça divina limitando aquilo que não pode se expressar porque vai fazer mal, né? Tanto ao outro quanto a si mesmo, né? Embora a pessoa muitas vezes não perceba de cara, né? Mas como assim? Tá me fazendo bem, porque eu tô saindo bem na fita aqui, tô levando uma vantagem, mas para a alma, né? Se você leva vantagem às custas dos outros, você está saindo perdendo também, né? E o pai tem essa responsabilidade de educar a criança no sentido de ética, de moral, né? Ainda sobre esse assunto, desejo esclarecer de uma vez por todas certos conceitos errados referentes a ter filhos no mundo da forma e ao uso da força vital e geradora por nossos filhos e filhas que estão trilhando a senda, né? Então agora o mestre vai falar um pouquinho sobre a vida familiar, o que é correto, o que não é dentro desse propósito. Em primeiro lugar, permitam-me dizer que, a menos que existam alguns portadores de luz conscientes da oposição temível feita às almas elevadas que procuram nascer neste planeta, dispostos em cada era a se oferecerem como veículos para as futuras vidas sagradas e evoluídas, seria extremamente difícil para nós auxiliá-los e fornecer-lhes o treinamento adequado desde a tenra idade, o que é exigido pela grande lei, para que possam cumprir sua missão neste mundo de trevas. Embora agora ele esteja clareando um pouco e sendo iluminado por decretos dos devotos de chama violeta, portanto logo será conhecido como a estrela da liberdade. Então os mestres eles têm esse propósito de fazer vir a 7ª raça raiz, né, que é uma raça de almas muito evoluídas que ainda não são capazes de encarnar nesse planeta, vai precisar passar por algumas transformações aí no planeta para que essas almas possam chegar. Mas a gente precisa ter chelas na senda, né? Pessoas que estão firmadas na luz, né? Sabendo dessas responsabilidades, sabendo o que significa ser pai, ser mãe, né? Dentro da senda, para que a gente possa preparar o terreno para que os nossos filhos, educados desde criança dentro da senda, né? Assim, almas já mais evoluídas que nós, muito bem educadas desde o início, protegidas, né? Do engano humano. E essas almas, então, finalmente vão conseguir ser os progenitores da 7ª raça raiz, né? Então, porque precisa realmente, que nem mais falou, um treinamento adequado desde a tenra idade, né? E nós que estamos na senda podemos ser instrumentos para a realização desse propósito, né? Receber essas almas que estão querendo encarnar aqui na Terra e que recebem tanta oposição, né? Hoje em dia, uma das piores questões é a questão do aborto, né? O aborto está sendo responsável por negar a oportunidade de encarnação a muitas almas, né? Que é um ataque direto ao plano divino, né? É uma ação anticrística, realmente, né? E não por acaso isso é promovido, sobretudo, por aqueles que simpatizam também com as teorias aí que a gente já elencou anteriormente, né? Da esquerda e tudo mais, né? Tem esses movimentos de direitos, né? Todo mundo quer ter direitos, mas poucos querem arcar com os deveres, né?
Em nome dos céus, bem-amados, a guarda dos níveis do corpo, da mente, da alma e da energia de uma futura criança sagrada representa uma responsabilidade assustadora. Dá pra entender, né? Porque as pessoas às vezes querem fugir dessa responsabilidade, entram lá no aborto e tal, e acham que tudo bem, né? Depois, às vezes, sofrem por conta dessa questão. E a redenção sempre é possível, tá? Assim, ninguém vai ser condenado por ter feito condenado, assim, eternamente, né? Por ter feito um crime, assim, mas a gente precisa perceber o que tá por trás de cada uma dessas questões e saber a responsabilidade que é ter um filho, né? Assim, e que os mestres precisam de nós para trazer essas almas para cá, né? Por esta razão, muitos desejam patrocinar tais crianças sagradas em níveis interiores e ser os seus guardiões espirituais, estando alguns deles além da idade fértil. Então vamos supor, uma pessoa que já é mais velha, né, que não é mais capaz de conceber, ela decide apadrinhar, né, uma dessas almas no plano espiritual, né, apenas. Conquanto possam decidir ser padrinhos ou madrinhas de futuras correntes de vida, serviço benéfico e necessário, permitam-me ressaltar que, no momento, o processo natural do nascimento continua na Terra. Consequentemente, existe a necessidade desesperadora de pais e mães dedicados. É bem verdade que existem inúmeras pesquisas que estão sendo examinadas em níveis superiores a fim de alterar o atual sistema de dar à luz e tornar todo o processo indolor e mais imaculado, elevando a evolução da Terra a uma nova era do Cristo. No entanto, devemos ser o mais práticos possível, e permitir que o poder do amor de Deus flua através dos seus filhos e filhas encarnados, para gerar e regenerar toda a vida terrena. Não se pode negar, já que as evidências encontram-se em toda parte, que juntamente com os portadores da luz, o planeta está cheio de crianças que sem dúvida alguma são espíritos rebeldes. Muitas delas foram liberadas pelos senhores do karma para reencarnar nos últimos anos, tendo algumas permanecido detidas por tempo considerável no complexo. Algumas delas desde a submersão da Atlântida, outras ainda foram mantidas em esferas especiais de assistência em tempos de cura, aguardando o renascimento. O complexo aqui que o mestre se refere é um extrato do plano, se não me engano, do plano astral. É um lugar que as almas ficam entre as encarnações, né? Sobretudo as almas que pecaram muito, que tiveram muita rebeldia e tal, elas permanecem por muito tempo meio que estacionadas num nível de consciência que foi o nível de consciência que elas manifestaram durante aquela encarnação até conseguirem ter uma oportunidade de redenção para poder encarnar novamente, né? Então, às vezes, elas ficam por 12 mil anos, aí, como é o caso, né, dessas almas que ficaram desde a Atlântida até hoje, né? Um exemplo muito interessante, quem tem interesse em estudar um pouco essas questões de onde que a alma fica entre as encarnações, como que é esse processo, tem um livro muito interessante que se chama Um Habitante de Dois Planetas. Um Habitante de Dois Planetas, pelo mestre Philos, o tibetano. Foi publicado pela Amorc, a editora da Ordem Rosa Cruz. Editora da Amorc. Vocês podem procurar, quem tiver interesse. É muito legal, uma narrativa sobre os tempos da Atlântida, sobre o percurso de uma alma, sobre o processo de redenção. É bem interessante esse livro. E Philos, né, que é a alma que escreveu esse livro, hoje é um mestre ascenso, né? E a própria mensageira ensinava esse livro também. As oportunidades e restrições que orientam a vida de cada criança são determinadas por seu próprio karma e revistas pelo Conselho do Karma, a fim de determinar quais serão as dispensações de misericórdia a serem concedidas, né? Então cada caso é analisado caso a caso pelo Conselho do Karma, e o karma de cada alma que vai determinar em que família que ela vai nascer, quais são as condições que ela vai ter, né? Ou seja, não tem vítima, não tem injustiça, né, no mundo, assim, cada alma nasce no lugar onde as suas circunstâncias kármicas determinaram, né? Cada alma recebe a aprovação e o selo do Senhor Mahachohan e da amada Mãe Maria antes de entrarem no canal etérico do nascimento. Então, a última coisa, né, que acontece lá no plano celestial, a gente se encontra com Mahachohan e com Mãe Maria, eles dão um selo na nossa alma, né, para que a gente possa descer e não se perder, né. Lembrem-se, é simplesmente impossível deixar de lado uma lei cósmica porque alguém, batendo nos portais do nascimento, considera-se mais sábio do que é. Ou seja, que injustiça, por que eu fui nascer nessa família? Por que isso, por que aquilo? Porque sim, Zequinha. Né? Assim, você nasceu nessa família porque é o seu karma. Né? Respira fundo, arregaça as mangas e vai em frente. Né? Portanto, a lei sempre agirá de acordo com a justiça de Deus.
tanto em relação às almas que aguardam sua vez para que tenham outra oportunidade de corrigir as coisas na Terra, como em relação àquelas que rezam pela oportunidade de tê-las. Bem como para aquelas que, unidas mutuamente por um karma difícil, não têm outra escolha senão representar bem os seus papéis. Então a gente tem umas questões familiares que são assim, né? Todo mundo espelhando o defeito de todo mundo para todo mundo, né? É por isso que às vezes as questões familiares são difíceis, né? Porque Deus une realmente as almas por laços kármicos, né? Então o karma de todas elas que determina aquilo. Você vai parar numa família onde seu pai vai manifestar um aspecto seu que você não quer enxergar, às vezes. Sua mãe vai manifestar um aspecto seu que você não quer enxergar, né? E se você for capaz de amar aquela pessoa pelo que ela é, você está ao mesmo tempo redimindo esses aspectos dentro de você, né? Por isso que a família funciona, né? É útil para quem está querendo evoluir, né? Então, para qualquer pessoa que esteja aqui que tenha problema com a família, eu recomendo, assim, é um primeiro campo, assim, né? É uma oportunidade magnífica que a gente não pode desperdiçar, né? Assim, aproveite, né, o que as questões familiares trouxeram para você, né? Se tiver qualquer questão mal resolvida, vai ali, né? Vai resolver isso, porque assim, a gente não vai muito longe na senda se a gente não resolver a nossa psicologia, né? É muito importante. E a psicologia está ligada, não é apenas assim, meus pais me criaram dessa forma, que coisa terrível, né? Como se fosse culpa dos pais. Tudo bem, pode ser que você não tenha tido a melhor criação possível, mas, como eu falei, o karma que determina tudo isso, né? Então, na verdade, você não é assim porque sua família te criou assim. Você nasceu nessa família porque você é assim. Porque você tem essas questões a serem resolvidas, né? Na verdade, é o contrário, né? Então, a gente não pode culpar a nossa família pela nossa criação, porque a gente foi parar nessa família por um motivo, né? Porque a gente tinha questões a serem resolvidas. Então aproveite a família, os espelhos que ela te apresentou, como uma forma de resolver questões internas da sua própria psicologia, da sua alma, que às vezes vêm de encarnações e mais encarnações, né? Então, é essa coisa que eu falei, arregaçar as mangas, né? E fazer o que a gente menos quer fazer, né? O que a gente menos quer resolver, que é mais difícil. É ali que vai ter mais oportunidade. A utilização sagrada da energia vital de Deus com fins procriativos por aqueles que desejam patrocinar uma família que se dedique a metas construtivas, não apenas é admirável, mas louvável. Não estou dizendo que todos devam ou necessariamente irão se decidir por essa senda. Sem dúvida, o livre-arbítrio deve governar todas as questões de casamento e procriação, pois há muita coisa em jogo, e o compromisso é dos mais importantes. Do mesmo modo, não pense que se trata de vaidade desejar abrigar e nutrir uma corrente de vida grandiosa. Seja ela livre de karmas, um ser de considerável realização na senda, ou de um grande benfeitor da vida. Mas permita que os pais reconheçam o desejo puro de ser simples e humildemente instrumentos do Senhor. E quem quiser ter uma imagem perfeita do que é ser um instrumento do Senhor, eu aconselho que busque o Magnificat, né? A oração que Mãe Maria faz quando ela é contatada pelo Arcanjo Gabriel e fala, você foi escolhida para essa missão, né? De ser a mãe do Cristo, né? E ela dá uma resposta em forma de oração, né? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E é uma oração assim, mais longa, não vou saber falar toda de cabeça, mas é maravilhoso, assim, traz o padrão perfeito da alma em harmonia com Deus, aceitando essa missão, né, da maternidade divina. E serve para os homens também, né, para a paternidade divina. Lembre-se, bem amados, que no momento em que a alma evoluída encarna, existe sempre a cena da separação em níveis superiores e a plena consciência de que sua missão pode ser ou não bem-sucedida. Os mestres sabem e a alma sabe que pode ser que a alma se desvie, né? Não está indo para um passeio no parque, né? Está indo para o planeta Terra. Quando é adentrado o véu da carne, nunca há qualquer garantia de que o indivíduo, através de alguma forma de discórdia, não será envolvido em uma situação kármica que exige uma série de experiências desagradáveis. Então o karma ele acaba determinando um ciclo de repetições aí que pode... Infelizmente todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque se não fosse isso, nossas almas não evoluiriam também, né? A gente precisa dominar a lei da causalidade, da causa e do efeito e entrar na lei da primeira causa, né? Do 1. O fato de o indivíduo ser profundamente evoluído ou crístico, como foi o amado Jesus, não lhe assegura proteção contra o fracasso.
sempre existe um risco. A eventualidade de que os amigos que estavam destinados a ser os seus guardiões, os guardiões da sua luz, traiam essa luz, né? Ou seja, os pais podem jogar tudo pro alto, né? Assim, viver a própria vida egoisticamente e não fazer o sacrifício que é necessário para nutrir aquela alma. Ser pai, ser mãe, está muito ligado ao sacrifício, né? Assim, no momento que você se torna pai, que você se torna mãe, a pessoa precisa naquele mesmo momento falar assim, nunca mais serei quem eu fui, né? Acabou, minha velha vida acabou, né? Assim, você vê que muitas mães sofrem por isso, né? Eu quero voltar logo à minha vida normal, eu quero voltar logo à minha vida normal, porque tá lá, tendo que carregar o filho, né? Dar de mamar cada 2, 3 horas e praticamente não dorme, né? Aí chega um momento que a pessoa começa a pensar isso, né? Claro que dá pra entender, né? Mas começa a pensar, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero voltar à minha vida normal. Nunca vai voltar à vida normal. Né? Claro que assim, as necessidades físicas do bebê vão diminuir, né? Vai ficar menos, uma demanda vai ser menor a partir de 1 ano de idade e tal. Mas a velha pessoa ali acabou, né? Assim, se o pai e a mãe não perceberem isso, é muito difícil nutrir a alma da maneira que ela vai necessitar, né? Para realmente florescer no máximo do seu esplendor crístico. Existe também a possibilidade de que associados interpretem mal as suas motivações, desprezando suas boas intenções ou procurando equivocadamente afastá-lo das fileiras do serviço de Deus, impugnando seu caráter e, sob outros aspectos lamentáveis, deixando de ajudá-lo em seus propósitos sagrados, através da incompreensão e da indiferença, agravadas pela oposição da força sinistra. Então é aquele pai, aquela mãe que fala assim, isso aí não vai dar certo, você tá viajando, imagina, isso aí, o que você tava achando aí, não sei o que. Né? Toda vez que o filho positivamente apresenta algo da sua criança crística, né? Daquilo que ela veio para manifestar, da luz que ela veio para expandir, né? Para ganhar o mundo, realmente. Aquele pai, aquela mãe que fala assim, imagina, tá sempre diminuindo o filho, né? Isso aí é uma ação da força sinistra, né? De desmotivação. E a gente não pode se deixar abalar por isso, né? Não, a gente precisa aprender que, mesmo sendo meu pai, mesmo sendo minha mãe, meu primo, meu irmão, ou quem quer que seja, uma pessoa que eu amo, minha mulher, se a pessoa começar a manifestar isso, ela é um inimigo da expansão da sua luz, né? Seja pai, seja mãe, tudo aquilo que tenta impedir a sua plena expressão com a presença crística que você realmente é, precisa ser cortado da sua vida, né? Até que aquela própria pessoa comece a perceber que não estava agindo corretamente, né? E assim, não... Tem sempre a possibilidade da gente conseguir ter uma certa conciliação, né? Assim, mas se a gente ficar naquela ingenuidade de falar assim, não, é meu pai, minha mãe, só quer meu bem, não, às vezes vai falar uma coisa que vai te fazer mal. Se você deixar absorver assim, só porque é seu pai e sua mãe, absorver plenamente tudo que eles falam, ou irmão, ou pessoa amada, etc. Pode acontecer isso aqui que o mestre tá descrevendo, né? Que as nossas boas intenções, que eles interpretem mal as nossas motivações, desprezem as nossas boas intenções e tentem equivocadamente nos afastar do nosso serviço a Deus, né? Impugnando o nosso caráter, enfim, todas essas coisas que o mestre citou, né? Na verdade, essas pessoas, quando elas fazem isso, elas estão sendo instrumentos da força sinistra, né? Às vezes tem uma inveja por trás, um senso de que o filho não pode superar o pai, né? Não pode superar a mãe. Muitas vezes é inconsciente, né? Mas se o pai e a mãe não manifestarem aquilo que João Batista manifestou em relação a Jesus, né? É preciso que ele cresça e que eu diminua. Essa é a manifestação do pai verdadeiro. João Batista era o mestre de Jesus, né? Ele estava superior na cadeia da hierarquia, né? E ele disse isso. É como se ele fosse o pai de Jesus, né? No sentido simbólico. É preciso que ele aumente e que eu diminua. Essa é a posição correta de um pai. O pai que tem a paternidade divina, a mãe que tem a maternidade divina, ela quer ver o filho ser muito melhor do que ela mesma, né? Quero que meu filho seja muito melhor que eu, né? Esse é o desejo puro de um pai e de uma mãe. Que todos reconheçam que no corpo terrestre atual existem os filhos da luz e os filhos de Mamon. Embora Jesus tenha dito, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, que todos percebam que os filhos da luz devem se tornar mais sábios do que os filhos de Mamon. Mamon é uma palavra que Jesus utilizava antigamente para descrever
sobretudo aqueles que têm muito envolvimento com a materialidade, assim, né? Estão sempre preocupados apenas com riqueza material, com acumular dinheiro, né? Mamon é um símbolo disso, assim, é do deus do dinheiro, assim, né? Da ganância. E por isso que Jesus falou assim, né? Você não pode servir a dois senhores, você não pode querer servir a Deus e querer servir a Mamon também. Quer dizer, ficar o tempo inteiro preocupado apenas em ganhar dinheiro, em ter conquistas materiais e ao mesmo tempo servir a Deus, né? Tudo bem, se você servir a Deus, as riquezas vão fluir na sua vida, né? Mas isso não pode ser a preocupação primária, né? Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Não nego que alguns dos filhos de Mamon comportam-se como os filhos da luz, e que alguns filhos da luz comportam-se como filhos de Mamon. Isso não significa que a lei esteja errada. Simplesmente prova a tenacidade do elemento da discórdia humana, da vaidade do pecado, por um lado, e por outro, do poder da bondade inata do Criador que busca elevar toda a vida. Prova também que as ovalidades retardatárias, ovalidades aqui que ele está utilizando é um símbolo da alma, né? A alma é um ovoide de luz. Né? Então, prova também que os ovoides retardatários são contagiosos e que a vigilância é necessária para que seja mantido um conceito imaculado, independente das aparências envolvidas, e para que sejam protegidos os herdeiros das promessas, de contágios astrais da vida moderna e dos maus exemplos que estão em toda parte. Sem dúvida, a maternidade virtuosa, como aquela oferecida por Mãe Maria, ainda constitui um requisito atual. Então, novamente, aquela questão, né? A gente precisa realmente proteger os nossos filhos, proteger a matriz imaculada e educá-los na lei do um. Né? E não se enganem, tem muitas coisas que vão tentar desviar, né, os nossos filhos e a nós mesmos, né, do caminho verdadeiro do Cristo, né, que nós viemos para ser. Então, todo cuidado é pouco, né? Orai e vigiai. A gente não está aqui estamos num momento de transição planetária, um momento em que a luz e a treva, num sentido relativo, está muito exacerbada essa polarização. Se a gente não se conectar na lei do um, fica muito difícil não recair em ações que geram maus karmas. Né? Visto estar eu lidando aqui com os relacionamentos interpessoais, quero ressaltar que, no caso de patrão e empregado, jamais deveria existir qualquer forma de escravidão ou tirania. É responsabilidade tanto do empregado quanto do empregador perceber que essa escravidão não existe. Portanto, permaneça o amor fraternal. Eu coloquei uma imagem assim bem moderna de 3 pessoas trabalhando em harmonia, né? A gente mal consegue saber quem que é o chefe, quem que é o empregado. Né? É um bom exemplo assim, do amor fraternal no ambiente de trabalho. A palavra do Senhor, registrada no 2º capítulo do Gênesis, faz lembrar o tributo duradouro do amor à criação das chamas gêmeas no ovoide de fogo branco e seu amor divino, que perdura na bênção de todos os relacionamentos humanos. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então é justamente aquela lei da polaridade, do Tai Chi, né, do Yin e do Yang, a partir da qual foi criada a manifestação polar de homem e mulher, né, de masculino e feminino. Quando o karma das chamas gêmeas não permite a sua união em uma determinada vida, as almas companheiras, como parceiras na senda, unidas para um serviço especial, também oferecem a polaridade para a integridade cósmica que deve ser alimentada na Terra, nos papéis complementares de Alfa e Ômega. São 2 coisas diferentes. A chama gêmea a gente tem apenas uma, que é essa alma que tem o mesmo padrão que a nossa. São chamas gêmeas mesmo. A gente foi criada no ovoide de fogo branco, no princípio, juntos, um expressando a polaridade masculina e outro expressando a polaridade feminina, mais e menos, né? Yin e Yang. Chama gêmea só tem uma, né? É para todos sempre. Almas companheiras, né? Ou almas gêmeas, no inglês, no original, ele utiliza gêmeas nos 2 casos. É Twin Flames e... não lembro qual que é, mas acho que é Twin também, Twin Souls, uma coisa assim. São almas que... Você pode ter várias almas gêmeas, né? A ideia é essa. É uma alma que às vezes está no mesmo degrau que você na senda. E por vocês terem conquistado um grau de avanço espiritual similar, podem se unir bem num serviço
ao mundo, né? Então esse serviço pode ser, por exemplo, gestar uma família, né? Cada um deles encarnando a polaridade necessária, né? Um representando o pai, outro representando a mãe. Essa declaração do Gênesis, referente à solidão do homem, também foi corretamente interpretada como significando: não é bom que a manifestação esteja sozinha. Portanto, criarei partes individuais a partir da minha unidade. Né? Ou seja, o um se tornando muitos. Né? Muitas expressões diferentes do mesmo um. Ou como o Senhor prometeu a Abraão: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Abraão foi uma das encarnações do Mestre Ascenso Amória, né, que é o patrono da Summit Lighthouse. Então, todos nós que estamos aqui, num sentido muito concreto, somos essas estrelas do céu que foram multiplicadas a partir da semente de Abraão. Né? Todos nós somos filhos de Abraão, filhos de Israel. Assim que o amor das partes individuais uma pela outra e para com o todo ultrapassem o amor próprio e se destaque expandindo o amor no seio da criação, em honra do Criador, atingindo assim a reunião com a vida una, que é o tudo em todos. Aqui a gente tem um outro exemplo maravilhoso, eterno, e que alegra os nossos corações, né, dos nossos mensageiros. E eu escolhi essa foto porque aqui o senso de polarização tá bem claro, assim, né? Você vê que o Mark tá bem masculino ali, com um traje assim que até remete a uma coisa um pouco militar, né? Bem ereto, assim, reto. É um discípulo de Moria mesmo, né? E a Gurumá, nossa mensageira, tá expressando uma expressão muito feminina, né? Assim, bem plenitude do feminino, assim, né? Os dois bem corretamente polarizados, mantendo a polarização, assim, né? E complementando um ao outro, né? Você vê que não é uma polarização que gera qualquer embate, né? Obviamente. E por essa polarização que eles sustentaram aqui no mundo da forma, da mesma forma que a gente estudou em relação a Brahma e Sarasvati, né? Que precisa estar polarizado para poder acontecer a manifestação, eles faziam isso, né? Eles guardavam essa polarização para que a manifestação do serviço da Summit Lighthouse pudesse acontecer de uma forma mais plena. Né? Então, eles trouxeram para a matéria mesmo aquilo que é o princípio espiritual do Deus Pai e do Deus Mãe.